Olá! Acho que tá dando pra perceber que estou gripada. Eu não ia gravar esse vídeo assim, eu ia esperar eu melhorar. Só que uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia nos criadores de conteúdo é a sinceridade. Então falei, já que eu tô fazendo as coisas do meu jeito, fazendo do jeito que eu gostaria de assistir, vou gravar assim, gripadinha mesmo, que é a verdade, é como eu estou me sentindo, como eu estou hoje. Se você não me conhece, eu sou a Carol. Se você me conhece, pula aí uns 40 segundos, porque a gente já é chegado, você já sabe o que está rolando aqui. Mas se você não me conhece, eu sou a Carol. Eu fiz uma transição de carreira há poucos anos de farmacêutica para roteirista. Hoje eu trabalho com isso, mas ainda tem muitos sonhos que eu quero realizar, que é, por exemplo, escrever meu próprio livro, publicar ele. Ai, desculpa a falta de ar, gente, tô muito gripada. Mas também tenho o sonho de ter um canal no YouTube, né, de sucesso, fazer parte de uma sala de roteiros, só que eu tava me sentindo travada, né, porque é difícil a gente acreditar nos nossos próprios sonhos. Foi aí que eu ganhei de presente o Caminho do Artista e é um livro com 12 passos para você viver uma vida mais criativa. E eu tô fazendo esse desafio cada semana, são vários exercícios. Você pode ver os episódios anteriores aqui. E essa é a semana 3. E, gente, agora estamos alinhados. É, essa semana foi difícil porque eu gripei. A semana já foi curta por causa do feriado. E aí eu gripei. Tô a semana toda gripada, tendo que trabalhar, né, também. Foi mais difícil fazer as coisas. Confesso que não consegui fazer o encontro com o meu artista interior. Não fiz. E fiquei chateada, mas fazer o quê, né? Semana que vem eu vou conseguir. Então, essa foi a única coisa do desafio que eu não fiz. Então, essa semana não teremos o encontro com a artista. Que, se você não sabe o que é você sair só com você mesmo para um lugar que vai te inspirar, sabe? Então, não tivemos. Chegamos na terceira semana do desafio e vocês sabem, esse desafio é para ser transformador, para deixar a gente mais criativo. Acredito que para aproximar a gente dos nossos sonhos. Eu vou falar para vocês qual que foi a lição dessa semana. Semana 3, recuperando o senso de poder. Nessa semana, talvez você venha lidar com inesperadas explosões de energia, além de picos intensos de raiva, alegria e pesar. Você está descobrindo o seu poder, ao mesmo tempo que as amarras ilusórias do que antes considerava seus limites vão se desprender. Peço-lhe que, conscientemente, passe a abrir sua mente à espiritualidade. Bom, espiritualidade. Eu não tenho religião. Fui batizada na igreja católica, como muitas crianças mineiras, principalmente. Mas não tenho religião. Acredito numa força maior, que eu gosto de chamar de Deus, mas não tenho uma religião e o livro também não é religioso. Ele é para qualquer pessoa. Foi curioso ele falar para se abrir sobre espiritualidade, porque na última semana, minha cunhada do nada me mandou uma mensagem falando de um livro que ela comprou e que estava mudando a vida dela, assim. E eu tava sentindo mesmo que eu tava meio desligada, sabe, da minha espiritualidade, da minha conexão com algo maior. É, com esse livro eu fui percebendo isso. E esse livro que ela me apresentou, coincidentemente, que no livro fala que não existem coincidências, é sincronicidade. Ele tá despertando o meu lado mais conectado, digamos assim, e eu resolvi comprar.
comprei o livro, esse aqui, O Poder do Subconsciente. Estou lendo e, assim, tá sendo muito bom. Tá abrindo muito minha mente para a forma como a gente pensa, como tantos pensamentos negativos passam pela nossa cabeça o tempo todo e a gente nem percebe. Tô mais atenta a isso, sabe? Sei lá, tá me deixando mais leve, tá fazendo olhar pra vida diferente, assim. Então, tenho sentido essa mudança em mim. E tá sendo bom. Uma outra coisa dessa semana foi que falou sobre raiva. E falou que, tipo assim, a raiva não é ruim. A raiva, ela pode sim ser uma coisa boa, porque ela meio que mostra pra gente onde a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, se você vê, eu quero ter meu canal, né? Já tenho, mas eu quero que meu canal tenha sucesso. Quero ter milhares de inscritos, pessoas me acompanhando. Se eu vejo um canal, uma pessoa que já tem um canal, que tá tendo coragem de postar, tendo sucesso, e fico com raiva, tipo assim, nossa, eu falaria muito melhor do que essa pessoa. Nossa, era pra ser eu, que ódio. Se eu fico com raiva, na verdade, essa raiva tá querendo me mostrar que era pra eu estar fazendo aquilo ali, era pra eu estar tendo coragem de postar também, era pra eu estar investindo no meu canal também. Então, foi interessante. Eu tenho observado o que que me desperta raiva, que aí eu fico mais atenta a entender o que que tá passando nessa cabecinha aqui, entendeu? Vocês estão percebendo como esse livro ele vai mudando a sua vida de maneiras sutis, mas que são concretas. Tipo, o livro, né, que minha cunhada do nada falou sobre ele comigo e eu comprei. Começar a ler ele tá me fazendo olhar pra vida de forma mais positiva. E eu só comecei a ler ele depois que eu comecei a ler O Caminho do Artista. Tipo, que loucura. Eu tô prestando atenção em muitas coisas. Por exemplo, o que que eu sinto raiva, igual esse capítulo fala. Onde eu invisto meu tempo, igual a semana 2 me fez olhar. É, que dá pra fazer arte sim, dá pra eu ser artista e pensar, quem falou que não dava, sabe? E todas essas questões estão sendo remexidas aqui dentro. Eu tenho levado pra terapia, tenho conversado muito com o Giovanni, com a minha irmã, com amigas. E, nossa, tipo assim, em 3 semanas eu já me sinto uma pessoa muito diferente. Tipo assim, eu tô ficando cada vez mais solta pra fazer arte. Eu acho que esses vídeos, essa série de vídeos só tá acontecendo porque eu tô começando a entender que eu posso fazer vídeos. Se fosse outra época, igual já aconteceu, há 2 anos atrás eu tentei começar esse canal, mas não passou de um vídeo. Eu só postei um vídeo e parei. E agora, 2 anos depois, finalmente eu tô tendo constância, sabe? Mesmo que seja um vídeo a cada semana, mais ou menos, eu tô postando. Isso já é um ganho enorme, sabe? E é só a terceira semana, então eu tô empolgada porque tá vindo. As páginas matinais, mesmo bem gripadinha, eu consegui fazer. As páginas matinais é você todo dia, 30 minutos antes de acordar, escrever 3 páginas à mão do que vier na sua cabeça. E essa semana consegui. Mais uma semana aí, gente, já tem muitas páginas, muitas mesmo. E continua me trazendo a mesma coisa. Tem dia que eu não quero escrever, que eu fico enrolando, escrevendo um monte de besteira. Mas, em sua maioria, eu tô refletindo muito, tô entendendo o que se passa na minha cabeça, tô ficando mais atenta aos meus pensamentos, sabe? Tô entendendo mais onde eu quero chegar. Então, as páginas estão sendo perfeitas. Tá sendo muito, muito bom mesmo. Vocês devem ter reparado que mudou um pouco o cenário. Só um pouco, só mudei o ângulo. E minha roupa, meu cabelo e minha cara de gripe. Eu ainda tô um bocadinho gripada, então
minha voz ainda vai estar saindo pelo nariz um pouco. Mas eu falei assim, ai, gente, o áudio tá ficando muito anasalado e eu tô com muita falta de ar. Então, chega de gravar gripada, vou esperar eu melhorar um pouco pra voltar a gravar e contar o resto do desafio dessa semana pra vocês. E, gente, nesse meio tempo aconteceu muitas coisas que eu já vou dividir com vocês. Mas pelo meu sorriso, vocês devem estar percebendo que são coisas boas. Vamos aos exercícios da semana. Como eu disse, essa semana eu gritei. Então, acabou que eu fiquei me dedicando ainda mais aos exercícios, que era o que dava pra fazer em casa, quietinha, de repouso. O primeiro exercício da semana, assim, geralmente eu faço na ordem. Quando dá, eu faço na ordem. E eu fiz esse aqui primeiro, que é o primeiro exercício. É, descreva o quarto da sua infância. Se quiser, desenhe esse quarto. Qual era a sua coisa favorita ali? Qual a coisa favorita no seu quarto atual? Nada? Bem, então coloque algo que você goste ali. Talvez algo daquele seu antigo quarto de criança. E, gente, foi muito legal pensar no meu quarto de quando eu era criança, porque eu não pensava sobre ele, sabe? Tipo, fazia um tempo que eu não visitava essas lembranças de quando eu era criança, assim. Tipo, algo tão específico quanto o meu quarto. E foi muito bom mesmo. Eu lembrei. Tipo assim, eu tive vários quartos, assim, na mesma casa. A gente ficava revezando. Às vezes meus pais ficavam com o quarto maior, às vezes era eu. Aí minha irmã nasceu quando eu tinha 6 anos. A gente dividiu o quarto por um tempo. E foi esse quarto que eu lembrei. Minha irmã que edita os meus vídeos, então ela vai ouvir. Vou ver se ela vai ficar nostálgica igual eu. Mas eu lembrei que eram duas camas, uma do lado da outra. Como as nossas personalidades eram muito diferentes, a gente tinha camas de cor diferentes. Então, a cama dela era marrom claro, bege, e a minha era marrom escuro. As nossas colchas de cama eu acho que eram iguais. Tinha um tapete no meio das camas, e era onde a gente brincava de boneca. Tinha duas poltroninhas no nosso quarto. Tinha uma cômoda. Então foi muito legal revisitar essas lembranças, assim. E eu lembrei de um outro quarto que eu tive quando a gente, né, ficou muito crescidinhas e queria cada uma ter seu quarto. E eu tinha um quadro de bailarina nesse quarto. Que foi uma das namoradas do meu primo que ele teve, que me deu. E eu amava ela e amava o quadro, porque era tão delicado. E eu falei, nossa, no nosso quarto não tem quadro na parede. Aí eu conversei com o Giovanni e vamos providenciar um quadro pro nosso quarto. E fiquei pensando na pintura, na moldura. A gente até ia sair para comprar moldura, só que eu grifei, fiquei muito mal e tava chovendo. A gente não saiu ainda, mas tá aí mais uma coisa para colocar em prática. Eu percebi que essa semana os exercícios foram muito voltados para sua criança interior. Porque assim, eu acho que a criatividade ela tá muito ligada, né, à nossa criança interior. Porque a nossa criança ela era espontânea, ela tinha aquela inocência ainda e o mundo ainda não tinha estragado ela. Então acho que a criatividade vem muito daí, sabe? Eu penso isso. E acho que é por isso que o livro tem colocado tanta gente em contato com a nossa criança interior. E aí, os outros dois exercícios eram descrever 5 características que você gostava em si mesmo quando era criança e listar 5 realizações da sua infância, tipo coisas que quando você era criança você conquistou e tinha orgulho disso. E depois listar 5 comidas que você gostava quando você era criança. E aí, gente, foi muito legal de pensar. Porque eu acho que eu nunca olhei pra minha eu criança com esses olhos de admiração, sabe? E aí, eu comecei a pensar que eu gostava muito, que eu era muito observadora. Eu gostava muito que eu gostava de piada. Eu lembro que teve uma vez
porque assim, né, eu não sei por que pais, tios, muitas vezes falam, brincam, né? É, de namoradinho, assim, falar que, ai, os namoradinhos com criança. Gente, acho totalmente sem noção falar de namoradinho quando é criança. E aí, uma vez eu devia ter, sei lá, 8 anos, não sei. Eu fiz uma viagem com os meus pais pra casa de um amigo deles. E aí tinha um menino lá que era um pouco mais velho que eu. Ele devia ter uns 10, 11 anos. Ele falou assim: ai, vamos brincar, vamos conversar, vamos falar sobre nossos namoradinhos na escola, né? E aí eu falei assim: namoradinho o quê? Eu quero é contar piada. E aí minha mãe, tipo, riu muito, meu pai, todo mundo que tava no lugar riu muito. E todo mundo lembra disso até hoje. E ficou marcado na minha memória também. Eu gostava muito disso em mim, assim. Eu acho que é algo que eu tenho até hoje, que é querer falar sobre coisa engraçada, sabe? Então eu lembrei desse momento fazendo esse exercício. Sobre conquistas, eu lembrei de uma coisa muito aleatória. Eu era uma criança tímida, mas isso não deixava, não me barrava nas coisas. E aí tem um dia na escola, sabe esse dia do cabelo maluco que tem hoje em dia? Na minha escola, quando eu era bem criancinha, eu devia ter, sei lá, 6 anos. Tinha o concurso da breguice. Eu não lembro o nome oficial, mas nesse dia a criança tinha que ir com a roupa mais brega que ela pudesse. E aí, minha família é muito criativa, minha mãe principalmente. Minha avó, então, por parte de mãe, meu Deus, ela era muito criativa. E ela fazia muitas bijuterias e tal. Minha mãe acabava ficando com boa parte dessas bijuterias, dessas pedras, essas coisas. E aí minha mãe falou: não, vamos se dedicar nesse exercício aí, nessa competição aí. E aí, gente, eu fui toda montada pra escola. Eu não lembro, eu acho que meu cabelo tava todo doido, eu tava cheia de bijuteria, tava com casacão, tava com bijuteria dos pés à cabeça. Só sei que eu ganhei da escola inteira o concurso de breguice. E aí eu ganhei um kit gigantesco, assim, de um brinquedo muito legal, que era tipo de gesso. Então vinha toda a mistura para você preparar seu gesso e você fazer suas próprias esculturas. Gente, eu achei o máximo e eu fiquei muito feliz. Acho que hoje, né, daria gatilhos, né? Nossa, a criança é brega, mas sei lá. Na época foi muito legal e foi muito criativo, sabe? Então, foi uma coisa que eu lembrei. E sobre as comidas, gente, só porcaria, né? Paladar infantil. Mas eu coloquei Danete, Fandangos, eu adorava. Passatempo, apesar de que o passatempo hoje em dia não tem o mesmo sabor daquela época. Acho que lasanha, eu gostava muito de lasanha. E não sei, acho que foi isso. E aí, o exercício seguinte foi para você presentear sua criança por essas conquistas, por essas coisas boas que você lembrou dela. Compre uma das comidas favoritas dela que você colocou nessa lista, gente. Eu achei isso muito legal. E aí, eu comprei algo que eu não comia há anos, que é da NET. E meu Deus, continua muito gostoso. Eu comi e aquilo me levou para outro mundo. E essa semana ela foi meio difícil. E aí, quando eu comi aquele da NET, foi igual um abraço. Foi muito bom. E essa semana foi de exercícios muito divertidos. Além desse, teve o exercício de hábitos. Examine seus costumes. Muitos deles podem interferir em sua capacidade de cuidar bem de si mesmo e causar vergonha. Porque essa semana falou sobre a vergonha, sabe? Que é um sentimento que muitas vezes impede a gente de colocar nossa arte no mundo. E aí,
eu pensei nesses hábitos. E aí o livro fala muito sobre coisas que podem ser até sutis. Tipo assim, sei lá, hábitos que são mais óbvios. Passar muito tempo no celular, é, talvez, sei lá, não estar fazendo exercício físico, ou sempre arrumar uma desculpa para beber álcool todo dia, ou na maior parte dos dias da semana, não beber água, sei lá, qualquer coisa. E aí eu identifiquei alguns desses hábitos meus, por exemplo, beber água. Eu percebi que eu não estava bebendo o tanto que eu deveria. Então, estou colocando a meta de tomar pelo menos 3 garrafas de 700 ml por dia. E tô bebendo, tá sendo minha meta. É, reclamar, gente, quanto tempo a gente perde reclamando. E como que isso afeta a nossa vida negativamente. Eu percebi que eu tava reclamando demais das coisas, sabe? E tipo, de acordar falando, ai, que saco, sabe? Olha que horror. Então eu percebi, isso foi uma coisa sutil, que eu não tava percebendo. E aí com esse exercício eu falei, temos aí uma coisa. O outro exercício foi para fazer uma lista de amigos que te incentivam, pelo menos 3. E pensar sobre essas pessoas, às vezes até ligar para uma delas. E aí eu pensei com muito carinho nessas pessoas. E ai, que sorte, sabe? Ter gente legal ao seu redor, porque isso faz muita diferença. Gente que acredita nos seus sonhos, não até de você mesmo acreditar. É, amigos que, igual, tem amigos que fazem questão de comentar em todo vídeo meu do YouTube. E eu fico assim, gente, que legal, sabe? É muito legal a gente ter que valorizar esses amigos e buscar o apoio deles, sabe? Saber buscar a ajuda deles naqueles dias que a gente não tá conseguindo criar, sabe? Um outro exercício que teve aqui foi muito interessante, que é listar 5 pessoas, personalidades, pessoas da sua vida mesmo que você admira. Aí eu falei, ah, que legal, faço. Aí fui lá, listei. Só gente assim, né, que eu admiro e tal. E aí depois falou, agora liste 5 pessoas que você admira secretamente. E aí que tava o pulo do gato. Por quê, gente? Tem muita gente que a gente admira, mas a gente não fala com ninguém. Tipo assim, pessoas que talvez seria meio controverso você admirar. Vou dar um exemplo muito idiota, mas é de uma personagem que eu admiro. Por exemplo, não sei se vocês assistiram Beleza Fatal, mas tinha uma personagem lá, a Lola, que era vilã da novela, interpretada pela Camila Pitanga. E assim, a mulher é muito má mesmo. Mas, gente, óbvio, né? É uma personagem, né? Isso ajuda. Mas eu admirava ela no sentido dela ter feito de tudo pra colocar o sonho dela no mundo, que era ter uma loja de cosméticos com o nome dela. Então, eu admirava isso secretamente, assim. Óbvio que eu não concordo com as maldades que ela fez, né, gente? Mas eu admirava a força de vontade dela, a persistência. Então, ela foi até uma das pessoas que eu coloquei na minha listinha. Mas, assim, achei muito legal, muito divertido esse exercício. E aí, depois é para você citar as características que você admira dessas pessoas nas 2 listas e ver o que que dá para você desenvolver em você mesmo. Talvez sua força de vontade, talvez sua espontaneidade, talvez, não sei, a garra de ir atrás dos seus objetivos. E aí foi isso. É, os exercícios que mais me impactaram foram esses. E agora vamos para as conclusões, que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa legal. Gente, a primeira coisa que eu queria falar dessa semana é que eu comecei a investir financeiramente no meu canal. Por quê? Eu falei, gente, esse é meu sonho, ter um canal no YouTube de sucesso. É o que eu acredito. Eu me sinto muito eu fazendo isso aqui. Eu não sabia que ia ser tão legal. Eu tô amando fazer isso aqui. Eu falei, cara, eu invisto em tanta coisa que às vezes nem é tão necessário, tipo, comprar blusinha, sabe? Eu falei, eu vou investir no meu canal. E é por isso que eu estou conseguindo gravar aqui, assim, ó.
porque eu comprei um tripé. Comprei um tripé. Tipo assim, eu não sou rica, então, tipo, qualquer gasto que eu tenho é um gasto. É, o tripé, ele foi quase R$ 200, porque eu queria um tripé top. E ainda tô aprendendo a usar. Eu acho que até a imagem tá torta e a Camille vai ter que consertar. É, mas eu investi no tripé e isso fez tão bem pra minha mente, porque é, pra minha mente significou que eu estou levando o meu sonho a sério. E eu queria muito incentivar você que tá assistindo a levar seu sonho a sério também. Isso faz toda a diferença. E eu nem digo de, tipo, necessariamente investir dinheiro neles. Porque às vezes a gente não tem dinheiro, né, gente? É, mas investir seu tempo, que é o seu bem mais precioso. É, investir sua coragem no seu sonho, sabe? É, faz um bem tão grande pra nossa cabeça. Eu tô tão feliz esses dias só porque eu comprei um tripé. Ai, meu Deus, tô muito feliz. E aí, é, eu não sei se você vai lembrar, se você assistiu o episódio 2, eu falei que me veio nas páginas matinais que para minha vida se movimentar, eu teria que me movimentar. E estou me movimentando. Eu estou acordando todo dia, meia hora antes, com muita dificuldade, mas estou escrevendo as páginas matinais. Eu comprei esse tripé, que foi um movimento, querendo ou não. Estou gravando, estou postando os vídeos, estou investindo na edição. É, minha irmã que edita, mas eu pago ela o que eu posso e um valor que seja justo para ela. Então, assim, estou me movimentando, estou fazendo as coisas. E, gente, ontem, meu vídeo, o primeiro dessa série, começou a ser entregue pelo YouTube para as pessoas. E eu recebi comentários de pessoas que eu não conheço no meu primeiro vídeo. Eu tô muito feliz, né? Ai, dá vontade de chorar. Tô ficando emocionada. Mas agora eu tô falando com pessoas. Tipo assim, não é só mais eu e a câmera. Tipo, tem gente aí do outro lado me assistindo. E vocês foram tão gentis comigo. Tipo assim, vocês foram tão, sabe? Tipo, vocês deixaram comentários tão bonitos que, tipo, é melhor do que os meus maiores sonhos. Tipo, eu fico emocionada de verdade, porque faz 3 semanas que eu comecei. E, tipo, é, eu sonhava, né, de dar certo. Óbvio que eu tô fazendo isso aqui pra alguém assistir. É, e eu sonhava com uma comunidade. Tipo, gente, na minha cabeça, essa comunidade já existe. De pessoas sonhadoras, mesmo com a rotina corrida, estão correndo atrás dos seus sonhos, estão se apoiando. E ver que essa comunidade está surgindo. Foram, acho que uns 5 comentários que eu tive, mas para mim foi a mesma coisa que 1 milhão de comentários. O canal tava com 28 inscritos ontem de manhã. De noite já tava com 38. 10 pessoas. Pra mim, 38 e 1 milhão de inscritos teve o mesmo peso. Eu tô muito feliz, tipo assim, as coisas estão se movimentando, você tá assistindo esse vídeo, véi. É muito legal. E eu sei que, tipo, isso só vai aumentar. A gente vai reunir aqui as pessoas mais legais do mundo e a gente vai compartilhar nossos sonhos. A gente vai se ajudar. A gente vai criar nosso ambiente aconchegante na internet. E tá acontecendo. Tipo, anota aí, nesse dia tem 38 inscritos, eu acho. Isso vai crescer, vai aumentar. E seremos muitos. E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Tipo, tá acontecendo. Gente, tá acontecendo. E eu sou muito emocionada, porque eu acho que toda conquista é válida. Toda conquista é uma grande conquista. E pra mim, ter tido esses comentários de pessoas tão legais, que deixaram palavras tão bonitas. E ter vocês agora acompanhando, melhor presente do mundo. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E obrigada por estar aí. Eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa legal pra te mostrar. Muitas inspirações e vamos junto.
Agora, outras coisas. Me recompus, gente, me recompus. Outras coisas que aconteceram essa semana. Um dos exercícios, acho que da semana 2, era você listar 10 coisas que você gostaria de fazer. E aí, uma das coisas que eu gostaria de fazer é voltar a ler ficção. Eu comprei um livro que todo mundo tava falando, que chama Verity, é de suspense. E, gente, eu li o livro em um dia e meio. Foi quando eu tava gripada. Então, aproveitei o repouso pra ler. E, gente, foi muito legal, porque eu falei assim, cara, escrever é incrível. Tipo, livros são incríveis, é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever o meu também. Eu adorei a história. E aí eu comentei no meu trabalho com a minha chefa sobre a história. Ela quis me emprestado e aí ela me emprestou de volta um outro que chama Pactos Mortais. Eu não sei por que minha mente liga tempo de inverno, frio, né? Não é inverno ainda, mas tá frio. Acho que não é inverno não, né? Mas tá frio. A história de suspense. Então eu adoro ver filme de suspense quando tá frio e adoro ler coisas de suspense quando tá frio. E aí, quando ela falou que esse livro também era de suspense, ele é daquela assinatura Tag Livros, ela assim. Aí ela leu e amou. E ela me falou a história que eu acho que é de duas mães que perderam o filho. É assassinado. Desculpa se eu estiver falando errado, porque eu ainda não li tudo. Tô no comecinho. Mas é de duas mães que perderam o filho assassinado. E aí elas combinam de uma matar o assassino da outra. Pra não gerar suspeitas. Eu falei, babado, vou ler. E aí eu comecei a ler. Já engatei, tipo assim, terminei Verity. No dia seguinte, estava lendo esse livro. E minha mente tá assim, ligando as coisas e tá tipo assim, cara, que legal escrever, ó, ler, que legal que existem histórias no mundo, mesmo que sejam, né, trágicas igual essa. Mas que legal, uma pessoa pensou nisso, criou isso, quero fazer também, então, sei lá, tá movimentando. Mas foi isso da semana 3. Tô até confusa já. Tô muito animada porque tá por vir. Ainda faltam 9 semanas a matemática. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer. E eu tô muito animada. Desculpa a voz de gripe, anasalada. Mas muito obrigada por ter assistido. E vamos juntos, gente. Realizar nossos sonhos. Vai dar certo. Já tem. E é isso. Até a próxima. Tchau.